Estamos aqui no gabinete do deputado Jair Bolsonaro, deputado pelo estado do Rio de Janeiro, eleito 7 vezes consecutivas, desde 1995, e vamos estar conversando com ele aqui sobre um pouco sobre a carreira dele e sobre o cenário político atual. Bom dia, senhor deputado. Bom dia, é um prazer recebê-los aqui. Estou no 7º mandato, 17 anos no Exército, servi no Exército Brasileiro, depois vim para cá. Tenho orgulho de ser chamado deputado, tá ok? O meu partido tem 80% dos parlamentares envolvidos na Operação Lava Jato, mas aqui cada um responde pelos seus atos. Deputado, deixa eu começar perguntando aí, qual a formação do senhor? Eu tenho a formação superior, Academia Militar das Agulhas Negras, e sou formado também em Educação Física, então tenho 2 cursos superiores, né? O resto são os cursos militares que são próprios, só nossos, né? Sou paraquedista, mestre de salto, mergulhador profissional. Dentro da carreira militar mesmo? Da carreira, típico da carreira, eu sempre gostei da ralação, da operacionalidade. Deputado. Confesso que reagi muito quando vim para cá, porque a gente vira gravatinha, né? É diferente, né? Você com a mão na massa, de repente aqui, montando em papel na tua frente, a readaptação foi difícil. E em que ano você entrou para o Exército? Como é que foi? Eu entrei no Exército em concurso, na Escola Preparatória de Cadeias do Exército, em 1973. Um concurso no Brasil todo, 200 vagas, 10.000 candidatos, e logo depois prestei concurso também para a Academia Militar das Agulhas Negras, 38 vagas, o Brasil todo concorrendo, consegui ser aprovado lá. E daí foi a minha vida, né? Servi em Newark, Mato Grosso do Sul, Escola de Educação Física do Exército, Brigada Paraquedista e alguns outros quartéis por aí. E o que levou o senhor assim, para entrar para a carreira política? Eu dei algumas alterações no Exército, né? Fui punido, justamente, você não pode dar declaração na imprensa, ok? E de repente eu resolvi vir candidato a vereador no Rio de Janeiro. Basicamente os militares me apoiaram nesse primeiro momento e eu me elegi vereador. E assim como costumo citar como exemplo o japonês, que não tem nada a ver com a nossa formação aqui, que nós somos o negro, o português, né? Basicamente, essas duas origens, né? Eu nunca vi um japonês pedir esmola na vida. Já viu? Não, né? É um elemento que se empenha e o sacrifício próprio ele vai para frente. E eu me inspirando neles, já que vivi perto de uma colônia japonesa, no Vale do Ribeira, está de registro, já que eu me elegi vereador aqui, eu não vou sair mais daqui. Mas não vou sair brigando pelo mandato, mas sim pelo trabalho. E 2 anos depois me elegi deputado federal em 91, em 90 e vim para cá. O que o senhor pode dizer, como o senhor serviu na época do regime militar, como é que foi o seu período? Vocês que são jovens, eu recomendo sempre, converse com os pais ou avós de vocês, quem tem mais de 60 anos. Nós temos que levar em conta aquele regime que aconteceu antes. É igual você vai elucidar um crime. Você não pode, a partir do corpo no chão, querer punir quem atirou nele. Você tem que ver o que aquele cara fez até ele ser tombado ali. Tá? E os militares não deram golpe. O povo pediu por vários meses que fosse caçado o então presidente João Goulart, porque ele vivia basicamente na Rússia, né? E tinha muita afinidade com o comunismo no mundo todo e queria implantar esse regime aqui. Então o Congresso Nacional, atendendo o clamor popular, derrubou João Goulart no dia 2 de abril de 64. No dia 9, o Congresso elegeu o Castelo Branco, inclusive com o voto de Luiz Guimarães. E até 66 vivemos uma normalidade, o Brasil crescendo. Quando o pessoal que foi derrotado naquela época voltou para cá via luta armada, eram treinados em Cuba e o dinheiro vinha da União Soviética. Então, a União Soviética e Cuba queriam derrubar a ditadura no Brasil. Isso é uma hipocrisia, uma idiotice. Mas fomos para a luta armada e eles se vitimizaram. E sempre, ao se vitimizar, fomos presos, fomos torturados, alguns morreram, etc., lutando por democracia. Isso é uma mentira. Então, peço que converse com os mais velhos para ver como eles viviam naquela época. Você tinha saúde, segurança, educação, você tinha basicamente tudo aqui. O Brasil passou da 49ª para a 8ª economia do mundo. As grandes obras foram feitas nesse período. As 23 maiores hidrelétricas que temos no Brasil, 20 foram construídas naquele período. Agora, problemas aconteceram. Eu não vou falar que não houve alguma tortura, alguma violência, sim, mas eles provocaram. O que eles foram fazer no Araguaia? Fazer um foco de guerrilha, né? Inspirado na Serra Maestra de Cuba, para ver se trazia uma revolução do campo para a cidade. Se deram mal. Não tiveram apoio popular. Então, é basicamente isso um pouquinho da história. O senhor tocou um ponto interessante, que seria o ponto econômico da ditadura militar.
Mas assim, a gente sabe que no final da ditadura acabou estourando aí, a dívida externa do Brasil saiu enorme. A gente teve uma questão da inflação, que foi um fantasma que assolou a gente por um bom tempo. Isso aí também não foi um pouco por conta dos militares, não foi uma falta de administração dos militares aí? Olha, nós planejamos o Brasil. Porque você não acha hoje o Brasil sem as obras dos períodos militares não existe, acaba. Como disse para você, a questão das hidrelétricas, ok? Agora, enfrentamos duas enormes crises do petróleo. Você comprava a gasolina ali, hoje em dia, equivalente a 10 centavos por litro. De repente, teve um salto, criou-se a OPEP. E nós buscamos a saída e conseguimos com o PROALCO. E foi derrubado o programa. Tínhamos autossuficiência de energia. Nenhum país vai para frente sem energia. Tá, ok? Agora, problemas existem. Então, aconteceram os problemas, vem a inflação, que também tem inflação. A questão da dívida cresceu, mas nós podemos auditar essa dívida, tá, ok? Imagine hoje o PT fazendo uma Itaipu. Belo Monte dá para fazer 3 Itaipu, tá, ok? Então nós mostramos o preço a fatura paga pelo povo, nós apresentamos. E hoje vivemos graças a isso aí. Agora não se compara naquele tempo, né, com o que é hoje. Tá? Você tinha segurança. Hoje eu duvido que os pais de vocês fiquem tranquilos quando você sai à noite, vai numa festa de um amigo e voltar às 2, 3 da manhã. Ninguém vai ter paz para mais nada. As drogas campeiam de maneira livre. Não há punição para o Brasil, aqui no Brasil. Você pode ver hoje em dia, qual o motor da criminalidade? As drogas. Então, que o elemento, quando assume uma dívida com um traficante, ele tem que pagar, senão ele morre. E lógico, entre ele morrer e cometer um crime, ele comete um crime. O governo desarmou o povo. O cidadão de bem não pode ter uma arma dentro de casa mais. E botou-se na cabeça da população que quem abastecia o crime era cidadão de bem que comprava armas que era desviada para o crime. Não é verdade isso aí. Então nós estamos nessa situação hoje à beira de um dos países mais violentos do mundo, com a maior taxa de desemprego do mundo, beira 40%. O PT diz que é 5%. Mas o PT considera empregado quem recebe Bolsa Família. Só 25% da população vive do Bolsa Família. Considera desempregado quem recebe o seguro-desemprego. Considera empregado quem não procura emprego. E todo país do mundo, onde a taxa de desemprego é pequena, o índice de mortes violentas por 100 mil habitantes também é pequeno. Agora as mortes são altas. É sinal que o desemprego que realmente está alto no nosso país. Você tocou um ponto também, até comentou de hoje, a gente não tem mais segurança para chegar a 2, 3 horas da manhã, só que um dos principais argumentos da esquerda é que na época da ditadura você não tinha liberdade de chegar a 2, 3 horas da manhã. Fala assim, toque de recolher, fala assim, repressão, você não tinha liberdade de opinião. Nunca houve toque de recolher. Converse com os teus pais, é só isso, mais nada, converse com eles. Estou inventando toque de recolher agora, eu não estou defendendo o período militar. Tá? Apelidaram o regime de ditadura. Esse pessoal, a própria Dilma, o Zé Dirceu fez operação plástica onde para combater o regime militar? Fez em Cuba. Vocês querem que o Brasil vive na situação que está Cuba hoje em dia, onde a massa ganha $20 por mês? Vê se algum cubano visita o Brasil. Não visita. Você sabia que existe parlamento em Cuba? São 612 deputados, basicamente escolhidos pelos barbudos. Você já ouviu algum deputado cubano aqui? Eu não quero falar em ditadura. Ditadura é partido único, como tem na China, tem na Coreia, tem em Cuba. Aqui tínhamos a época de ter 2 ou mais partidos, sempre em vigor, sempre existia no nosso país. Que ditadura é essa que permitiu nascer o PT em 1980? Que permitia manifestações? Não botaram 100 mil na rua por direta jazz, etc, etc. Por que fala que não tinha liberdade? Tinha. Alguém era reprimido? Não. Como hoje em dia, quando a polícia vai para a rua, é para conter os black blocs. Black Bloc é uma versão deles, radicais no passado também. Você conhece algum petista, comerciante, agricultor, empreendedor, estudioso? Não tem. Eles vêm de movimento sindical ou da ociosidade. O que esperar desses caras? É nos igualar todos por baixo. Na sua opinião hoje, brasileiro, entre intelectuais, jornalistas, quem representa a direita? Olha, eu não falo direita ou esquerda, né? Eu sou praticamente oposição a tudo que esse governo apresenta. Eu sou pela redução da modalidade penal, eles são contra. Eu sou pela flexibilização, né, do Estatuto de Desarmamento. Eles querem que você não tenha armas, exatamente num projeto de poder para você não poder reagir. Eu defendo uma política de planejamento familiar. O governo faz o contrário, estimula as pessoas a terem mais filhos em troca de uma bolsa chamada Brasil Carinhoso. Eu sou a favor de você abrir seus negócios com a Europa, com os Estados Unidos. O negócio aqui é basicamente com repúblicas bolivarianas aqui da América do Sul. Eu sou pela propriedade privada. A propriedade privada
privado tem que ser algo sagrado. Quem invadir a tua propriedade, você tem o direito de reagir. E se porventura abater o oponente, para mim isso é legítima defesa. Eu defendo então o Estado mínimo, o governo defende o Estado máximo. Olha o Estado máximo, olha a Petrobras como é que está. Se calcula 88 bilhões desviado ali, num período onde a Dilma foi por 7 anos presidente do Conselho de Administração e não sabe de nada. É a mesma coisa na tua casa, você não percebe, por exemplo, que sumiu uma lata de sardinha, uma faca ali da cozinha, tudo bem. Agora, você chega à tua casa, não está a geladeira, a máquina de lavar e não está o fogão, você não sabe de nada. A Petrobras não foi comprar um Fusca nos Estados Unidos, foi comprar uma refinaria. Pior do que isso, a refinaria da Bolívia foi expropriada pelo governo bolivariano e o então chefe das relações exteriores, Celso Amorim, falou, concordou e disse mais, que nós estamos tendo um comportamento imperialista. Não temos que criticar o americano, não. Temos que buscar uma política igual do americano. Eu defendo não divisão de riqueza. Isso é conversa para boi dormir, para enganar otário. Tá, ok? Você dividir a riqueza, daqui a pouco está todo mundo miserável. A minha política é multiplicar a riqueza. Essa é a minha política. Então eu sou um cara desse nível. Nem direita nem esquerda. Eu sou do direito, do progresso. A gente viu esses dias aí, no dia 15, por ser mais preciso, né? A gente teve as manifestações aí que falou-se muito, teve inclusive uma grande divergência aí sobre o número de participantes. O Datafolha falou em 210 mil, os militares falaram em 1 milhão só em São Paulo. O que o senhor viu dessa manifestação? O senhor participou? O que o senhor achou? Eu cheguei 8 da manhã, um ponto lá a 2 km do movimento no Rio, participei como cidadão. Tá? Fui praticamente ovacionado. Tá? Na reta final, que eu falei lá atrás, eu mostro o vídeo que nenhum político deveria falar, mas não tinha, só tinha de político lá, né? Eu sou querido pela população. No carro de som, pediram a minha presença, falei não, tá? Daí o cara perguntou, fala ou não fala? Daí o cara disse, não vou, nenhum político vai falar. Daí o cara do carro de som foi vaiado, porque não permitiu a minha subida, e eu não queria falar, e não ia falar, e daí a imprensa levou pro lado que eu fui vaiado. Você vê vídeos aí, pessoal gritando palavras de ordem, né? Tá, o Bolsonaro presidente do Brasil. Bacana, legal, fico feliz com isso aí, ok? E essa é a realidade. Pretendo, em havendo um próximo, pretendo ir para São Paulo. Projeto para 2018, eleições. Eu quero em 2018 estar num partido, desde que eu esteja bem, eu ser candidato a deputado federal, a senador, a governador ou a presidente. Eu quero um partido que tenha essa liberdade. E não um partido como o meu no momento, que negociou, sabe lá o diabo, com o quê? Para vender o tempo de TV para o PT. O senhor falou agora em senador, governador, até presidente. A gente chegou a cogitar, até saíram algumas matérias na imprensa, que talvez o senhor sairia para candidato a presidente já em 2014. Só que, como o senhor colocou mesmo aqui, isso tem uma política bem diferente do governo hoje. E a gente sabe que está instaurado dentro da população uma política de assistencialismo. O povo costuma votar muito, apesar de não estar ganhando aquilo que merecia, ele costuma votar muito no governo do PT porque está dando alguma coisa, apesar de não ser o justo. O senhor acha que tem realmente alguma chance real de disputar com o governo do PT hoje, a forma que a gente tem a população hoje pensando? Olha, nós estamos já no populismo, é a última fase para o socialismo, que é o nome de fantasia do comunismo. Okay? A população mais pobre vai entendendo aos poucos que é vergonhoso você ganhar de forma vitalícia um Bolsa Família. É vergonha. Porque para um cara ganhar o Bolsa Família, ele tem que ter consciência que alguém está trabalhando, produzindo alguma coisa para gerar imposto para o governo dar aquele dinheiro para ele. Agora, eu não posso pensar que não vou entrar na luta porque vou perder. Eu sou a pessoa mais odiada pela mídia. Detupam tudo que eu falo. Eu dou uma entrevista dizendo, segundo o IBGE, por que a mulher ganha menos do que o homem. Uma das questões é a licença gestante. E daí a imprensa fala que eu defendo que a mulher ganha menos porque ela engravida. Eu sou radicalmente contra cotas. Eu sou igual a você é igual a mim. É o método para você chegar lá. Que bom se tivesse aqui no Brasil um Vale do Silício. Não pode ter cotice Vale do Silício. É competência. Senão você não vai produzir nada. Vai produzir carroça lá e não carros. Já me rotulo de racista. O caso Preta Gil, agora o Procurador-Geral pediu arquivamento porque a TV não entregou a fita bruta. Fizeram as perguntas, eu respondi inverteiro. Daí a minha resposta, aquela mal criada, né? Foi como se fosse meu filho relacionasse com negra. Então está pedindo lá o arquivamento lá. Entre tantas outras coisas, né? Eu fui no plenário há pouco tempo ali, foi
um entreveiro com a deputada Maria do Rosário de um fato ocorrido em 2003, onde ela foi, na época, defender o estuprador Champinha, 17 anos de idade. Ela dizendo que ele não sabia o que estava fazendo. Ele estuprou por 5 dias no matagal, uma menina de 16 anos, depois a degolou. E eu sou pela redução da moralidade penal. E eu passei a ser agora o apologista ao estupro. Então, eu sou um alvo compensador para a esquerda. Tá certo? E quem defende ali as duas maiores correntes, a imprensa, né? Muito mais o PT, porque tem a chave do cofre. E ontem o Rui Falcão, do PT, falou que os jornais que deram destaque aos movimentos do dia 15 não devem receber dinheiro da propaganda oficial do governo. Tá ok? Então eu sou esse cara. Eu não sou cavalo paraguaio. Eu corro por fora. Não tem, pra mim, pergunta sem resposta. Não tem pergunta sem resposta. Okay? Os movimentos, o pedido maior impeachment da Dilma, e o senhor realizou o pedido alguns dias antes, em que foi baseado exatamente? Olha, nós estudamos aqui a peça de impedimento que serviu para caçar o presidente Collor de Mello. Se você analisar com a minha, mesmo você não sendo um jurista, você vai ver que a minha tem muito mais substância, muito mais concreta que aquela outra. O impeachment que fizemos uma vez só foi muito mais político o caso do Collor de Mello do que crimes em si, desvios, etc. Tá? E o da Dilma tem muito mais coisa concreta e questão política. Como é que ela pode proteger corruptos? O meu partido está cheio, não nego isso daí. Certo? Mas o dela tem muito mais gordo do que o meu. E protege o pessoal o tempo todo. Quando ela assumiu a Casa Civil, quando em 2004, ali, 2005, ali, caiu aí o Zé Dirceu a saudou chamando o companheiro em armas. Ela participou de muitos atos de bandidagem no passado, mas não é isso que está em jogo. Agora, o impeachment depende do meu entender, depende do despacho do presidente da Câmara. Para o plenário, se o plenário, por maioria absoluta, resolver que deve ser levado avante, o processo segue seu destino normal. Até isso que a gente queria comentar também, porque o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, ele já deu declarações falando que não acreditam no impeachment da Dilma, que considera que isso beira a ilegalidade, porque os crimes que ela supostamente cometeu, que acusam ela de ter cometido, eles são anteriores a esse mandato que se iniciou agora em 2015. Olha, para mim, tortura, pedofilia, são crimes imprescritíveis e inafiançáveis. E a corrupção também. A corrupção mata muito mais do que um homicida. Você vê, vamos pegar um prefeito agora por coisa do PT, lá em município lá do Rio de Janeiro. Foi feito o esquema lá, armaram o flagrante. Armaram não. O empresário aloprou e foi pego ele com um dia dentro do carro. Obras para a saúde. Um município pequeno desviando R$100 mil da saúde. Isso reflete quantas mortes? Você vê a Dilma preocupada com um traficante que foi executado na Indonésia. Você vai em qualquer hospital do Brasil, público, né? Tem gente morrendo ali por falta de atendimento, ela está se lixando para isso. Agora, o PMDB é um grande partido, né, que assumiu as rédeas do governo aqui no Brasil. É melhor ela continuar como presidente ou o PMDB fazendo seu papel. Então, logicamente, ele, no primeiro momento, né, parece ser contra um processo de impedimento. Agora, a leitura que ele tem que fazer não é do meu processo, é das ruas. Okay. E o senhor considera que seria uma mudança produtiva, vamos dizer assim, a saída dela e o Michel Temer assumir? Olha, eu vou para um lado aqui familiar. Acontece, infelizmente, em algumas famílias, né? Se o marido ou a esposa está pisando na bola, você tem que buscar ser feliz, cara. Tá? Não é porque você, por exemplo, está mal com a tua namorada, você não vai falar, chega, vou partir para outra. Que a outra vai fazer a mesma besteira, ou ela para contigo, a mesma coisa. Aqui você tem que fazer a mesma coisa. Se houver um impedimento dela, mesmo que o Michel Temer venha assumir, que legalmente é ele, eu duvido, né, que ele assuma e vá fazer uma política igual a dela, com a pressão que houve para caçar a sua antecessora. Mas o que você acha que é viável fazer, considerando que o presidente da Câmara já se posicionou contra e a gente tem uma base muito forte aliada ali no Congresso? Você acha que vai ter quórum para possibilitar esse impeachment? Olha, o Collor de Mello foi a questão do povo na rua. Foi, em especial, a imprensa, a TV Globo, apoiando aí o povo na rua. Agora, por que o povo foi para a rua também? Porque a OAB, naquele tempo, tinha vergonha na cara. Tinha o fator, o clima político para o impedimento do Collor de Mello. A imprensa, a OAB, o cara pintada. Hoje o cara pintado, a Lindbergh Faria, está com o Collor, o nome lá no Supremo. Que moral tem esse cara para falar que foi um baluarte que lutou pelo fim
ou para diminuir a corrupção no nosso país. Tá certo? O problema maior que para vocês não é tanta corrupção. Tem um problema mais grave que esse câncer chamado corrupção. É a questão ideológica. Você pega os livros escolares, em especial vocês em Brasília, sabe a carga marxista que vocês têm nas escolas. Que o socialismo é uma maravilha e o capitalismo é uma desgraça. Aí, quem apoia isso deveria, primeiramente, né, curtir umas férias lá em Cuba, lá. Ficar lá 30 dias de férias lá, para ver como é aquele pobre daquele povo vive. A presidência da Comissão de Direitos Humanos foi com o Paulo Pimenta. O que o senhor tem a dizer desse processo inteiro de eleição? Olha, eu devo discursar hoje, né, uma matéria publicada no Diário Oficial da semana passada, aqui, afeto a Secretaria Nacional de Direitos Humanos. Você sabia que, a partir de agora, se o teu filho, né, eu falo teu filho que pesa mais, sei que você não tem, pela tua idade, de 6 anos de idade, se chegar na escola e quiser usar saia, ele pode usar? Você sabia que, desculpa aqui, o teu filho de 10 anos, se ele quiser no meio das meninas, porque ele se acha menina, ou diz se achar menina, ele pode ir no meio das meninas? Pode até para nós ser menos, né? Ou meu filho, mas do lado aqui tem outro colega que tem uma filha de 10 anos e está no banheiro também. Pode um moleque pegar e falar, eu vou dar uma de menina que eu vou lá no banheiro delas. Você sabia então que essa criança, né? Ela tem o direito dela se portar dessa maneira e o professor não pode fazer nada, ou o diretor, e muito menos os pais, porque está escrito aqui que independente da vontade dos pais, tem que ser respeitada a vontade do garoto na sala de aula no tocante a gênero. Isso é um crime. É uma covardia enorme. Esse pessoal da esquerda está dentro das escolas. Por isso o PT jogou pesado na Comissão de Direitos Humanos. Nós tínhamos lá um candidato para nós. Ou até eu mesmo poderia ser o candidato avulso, né? E o que o Eduardo Cunha fez? Determinou que só o bloco PT e aqueles partidos poderiam concorrer à presidência. E dentro do bloco tinha um tal de Sóstenes, um parlamentar do Rio de Janeiro, que ia concorrer como avulso. O que veio de cima para baixo a decisão do seu líder, que é aqui de Brasília, acho que é Rosso o nome dele, o deputado aqui, tirou ele da titularidade, ele não pôde concorrer. Daí acabou se elegendo, não com o meu voto, né, nem com o pessoal evangélico, se elegendo o Paulo Pimenta. Para encerrar a entrevista, a gente queria que o senhor deixasse uma mensagem para o povo brasileiro, agora que a gente está nesse momento de manifestações aí, já estamos com as próximas manifestações praticamente marcadas, acho que dia 12 de abril, se eu não me engano. O que a gente pode fazer para mudar? Olha, nós temos que partir para a legalidade. Apesar do PT jogar com a ilegalidade. Não é à toa que ele botou aqui uns 20 mil cubanos, haitianos, angolanos e iranianos. Não é para atender o povo. O Brasil está dando via PT 1 bi por ano para Fidel Castro, para a ditadura cubana, no programa Mais Médios. Eu tenho convicção, já que é um contrato secreto, e o governo fala tanto em transparência, eu tenho convicção que pelo menos 300 milhões voltam todo ano para cá para financiar o MST e etc. Okay? Eu, como fui no Rio, como deputado, não como deputado, mas como cidadão, pretendo agora ir para São Paulo. Tá ok? Todos têm que participar disso aí. Esse governo não presta. Não é só a questão de corrupção, é a questão ideológica, a nossa liberdade. Não podemos, você não pode esperar chegar a situação que está a Venezuela para tomar providência. Daí pode ser tarde demais. Vamos à rua, fora Dilma, fora PT, assim como foi fora Collor. E vamos tentar mudar. Não dá certo? Vai mudando. Dentro da legalidade, que é o nosso trabalho. É isso aí, a gente conversou aqui então com o deputado Jair Bolsonaro. Muito obrigado, deputado.